eu vou mostrar para vocês algumas funções necessárias para fazer processamento de imagens quando é lido da OpenCV. Porque o problema é o seguinte, imagine que você está lendo uma imagem lá na OpenCV e você leu e colocou na imagem do tipo três colunas, cada uma com um byte. Qual que é o problema disso? É que quando você for fazer os seus cálculos, você está fazendo cálculo com byte. Então, se você pega, por exemplo, 128, por exemplo, 2 e divide por 4, qual que é o valor? Quanto que dá 2 dividido por 4? Dá 0. Porque você vai fazer uma divisão inteira, tá? Então, para fazer todo o processamento da sua matriz que contém a sua imagem, você tem que transformar aquilo ali para float primeiro. Como que faz isso? Só usar a função convert_to da OpenCV, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu transformei uma imagem colorida para tons de cinza, tá? Então eu tenho aqui, no final eu tenho essa imagem 640, 480 por 1, só que em bytes. Então qualquer cálculo que eu for fazer de divisão, multiplicação, vai dar errado, divisão vai dar errado. Então o que você faz? Transforma ela para o tipo CV32F. Agora sim, você tem floats e você pode trabalhar normalmente com essa matriz. Outro código que é interessante aqui é fazer persistência de dados na OpenCV. Ela provê essa classe aqui, File Storage, que você pode salvar suas estruturas em YML ou XML. Como que você fala, qual é pela extensão, tá? Então, para escrever, eu defino, eu falo aqui que eu declaro essa imagem, esse objeto FS do tipo File Storage e falo que é para escrever. E aí, o interessante disso aqui é que é muito intuitivo você fazer a sua persistência de dados usando essa classe. Então, olha só, se eu quero salvar uma matriz, eu dou o identificador da matriz e coloco o C aqui. Pronto, salvou. Linha, mesma coisa. Se eu quero salvar uma lista de tipos, seja de strings, de matriz, de linha, de pontos, você dá files, coloca esse identificador, que isso aqui identifica que o que está vindo adiante é uma lista, e aí você coloca cada um dos elementos da lista depois, tá? E fecha a lista aqui. Pronto, quando essa classe aqui sai, esse objeto sair de escopo, for desalocado, ele salva o arquivo. E para ler é um pouquinho mais chato, mas ainda assim é muito fácil de fazer o código de leitura. Você fala, né, que vai ler, read. Agora, por exemplo, eu quero ler a matriz que eu salvei. Eu dou o nome que eu coloquei lá, matrix, e maior a matriz. Pronto, ele coloca a matriz que estava salva no arquivo ali. Para a linha, né, que é um vetor, mesma coisa. E para ler a lista de objetos, né, a lista que você salvou, você pega um nodo, né, que no caso aqui é o files. O único problema é que você tem que manter a consistência com os nomes que você usou, tá? Não dá para abrir qualquer um sem saber o nome, ok? Então, eu sei que tem files lá, então files me dá uma lista, e aqui eu vou iterando sobre cada um e pegando cada um dos elementos, tá? Esses dois códigos aqui são muito importantes para quando você estiver fazendo um desenvolvimento um pouco maior, para ficar persistindo os valores, né, das matrizes e cálculos que você faz ao longo do seu programa. Então, vale a pena dar uma olhada nisso aqui. Outros tipos de dados, né, como a OpenCV tem lá dado para ponto 2D do tipo float, do tipo double, do tipo inteiro, tá? Para pontos 3D.
Por que que esses caras são interessantes? Porque além de você ter uma estrutura de dado que você pode usar para conter lá o X, o Y, o Z ao longo dos seus cálculos, você também tem todo o conjunto de operações implementadas, multiplicação, soma, subtração, norma, desses vetores, tá? Desses pontos. E você tem o mesmo também para vetor, por exemplo. Tá? E finalmente um tipo de dados que é muito usado lá na OpenCV é o escalar. Tá? Então, na hora que eu fui definir a cor, eu usei um escalar. Então, aqui eu estou falando que, nesse caso aqui, eu estou pedindo um escalar, é uma estrutura que tem quatro inteiros nele, 4 bytes. Tá? Eu tenho ali, que são geralmente usados para RGB e alfa. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 0 para o R, para o B, né? 255 para o G e 0 para o R e 0 para o alfa. Tá? Quando eu quero colocar todo mundo em 0, é só usar essa função, vai todo mundo para 0. Aqui eu só coloco 0 no primeiro componente do escalar. Ok? Agora aqui eu vou começar, esse é o básico da OpenCV, assim, o beabá para começar a fazer alguma coisa, né, usando a biblioteca. Aí agora nos próximos slides eu vou tentar desenvolver com vocês o detector lá de objeto, tá? Vamos ver se não dá nenhum problema aqui na demonstração. Então, antes de começar a fazer o desenvolvimento da aplicação, eu tenho que explicar para vocês aqui como que, em geral, é feito um detector de objetos. Existem várias formas. Essa aqui é a mais simples de todas, tá? É muito simples, isso aqui não é robusto, mas vai dar uma ideia bem completa da biblioteca e das possibilidades que ela te oferece. Imagina o seguinte, eu tenho duas imagens entradas. Eu tenho essa imagem aqui, que é a imagem de um livro, e essa imagem, que é a imagem de uma cena. Esse livro está ali na cena, a gente está vendo ele aqui. Ó. Vocês estão vendo, né? Então, a ideia é falar aonde que esse livro está nessa cena. Está vendo que ele está meio ocluso aqui por um outro livro, ele está inclinado um pouquinho e por causa da transformação de perspectiva, os lados aqui dele que eram paralelos aqui, eles não estão mais paralelos. Tá? Então, na hora de fazer a detecção, tem que ter um algoritmo aqui que consiga falar que esse livro aqui está aqui. Ok? Essa que é a ideia. Como que a gente pode fazer isso? Ora, uma primeira ideia seria simplesmente pegar as informações que a gente tem aqui de intensidade de cada pixel e do lado de cá e ir comparando e ver qual que está com um valor mais próximo. Para fazer isso, a gente definiria, né, algumas janelas, poderiam ser do tamanho do livro, e aí eu vou calculando uma função aqui de similaridade entre a janela que representa o meu livro e a janela que está na cena. Aonde que me desse um valor maior para essa similaridade, eu falaria, o livro está ali, ok? Então, alguns exemplos, né, de funções a serem usadas que tem a correlação cruzada e a correlação cruzada normalizada. Qual que é o problema com esses caras? É que eles precisam de todos os pixels disponíveis. Isso é ruim por quê? Porque nem sempre a gente precisa de todos os pixels disponíveis e nem sempre a gente tem todos os pixels disponíveis. Num caso de oclusão, por exemplo, parte do livro simplesmente não está lá mais. E como que a gente faz? Se usar isso, provavelmente aquela região ela vai ter um pico menor de similaridade. Tá? Isso, exatamente. O patch em cada uma das imagens é descrito pela intensidade dos pixels. E patches similares vão ter uma
um coeficiente de similaridade alto, tá? Quando comparados e tiverem o NCC, no caso da normalização cruzada, do coeficiente de normalização do NCC for próximo de zero, significa que aquele cara ali é o que você está procurando, tá? Mas o problema é, como eu disse, nem sempre a gente tem todos os pixels, tá? Então as perguntas aqui como que a gente pode melhorar essa correspondência, né? Bom, para responder isso aqui, a primeira pergunta que que vem à mente, né, é como melhorar a descrição de uma região, tá? Porque usando, né, todos os pixels, eu estou tentando descrever aquelas regiões pela intensidade dos pixels, tá? Quer dizer, como que eu posso, né, ter uma informação que descreve melhor um pixel e mais? Como que eu posso fazer sem precisar usar todos os pixels da imagem? Tá? Tem um jeito, e como que isso é feito? É feito usando pontos de interesse e descritores de pontos de interesse. O processo é dividido em 3 partes, basicamente. Eu tenho aqui imagem 1 e imagem 2. Bom, eu não preciso de todos os pixels da imagem, apenas dos pixels de interesse, os interessantes. Quais são eles? Ora, são pixels que têm muita informação e que também me trazem alta taxa de repetibilidade. O que significa? Significa que se eu observar a cena de um outro ângulo, eu vou ver aquele pixel de novo, tá? Aquela região da imagem de novo. Aqui eles estão representados por pontos vermelhos. Você vê que na cena aqui, por exemplo, olha, não tem nenhum pixel, nenhum ponto de interesse do lado de cá. Aí o próximo passo agora é, ok, nós temos todos esses pontos que são pontos relevantes, com grande quantidade de informação na vizinhança e que tem alta taxa de repetibilidade, uma probabilidade alta que eles apareçam de novo. Então agora o que eu preciso fazer? Dar uma assinatura para cada um desses pixels. Tá? Aí feito isso, para eu corresponder um com o outro, é só comparar essas assinaturas. Se isso for feito com sucesso, eu consigo encontrar esse livro na cena. Esse que é o processo, tá? A ideia é essa. Então vamos lá. Pontos de interesse, ou key points, né? O que eles são? São um subconjunto de pontos de pixels da imagem. Vamos ver essa imagem aqui, ó. Tá vendo que não tem nenhum pixel aqui, nenhum ponto de interesse aqui nessa região branca? Por quê? Porque é uma região homogênea, com pouca informação. Tá? Qual que é a diferença desse ponto para esse ponto? Nenhuma, basicamente. Então, para que você vai pegar ele? Você pode se confundir, você pode estar achando que esse ponto é esse ponto. Se você for olhar a intensidade de pixel, é a mesma. E dependendo da região que você pega aqui, também é a mesma. Tá? Agora, é diferente nessas onde está escrito aqui o N e o C, que tem variação de intensidade aqui nessa regiãozinha aqui. Ó. Na borboleta, então, nem se fala. Então, um exemplo de ponto de interesse interessante. Quina. Quina é um negócio muito interessante porque ali naquela região, ela tem muita variação espacial mesmo, né? Uma quina, ela é pontuda, então a variação geométrica ali, da forma geométrica ali é alta, diferente de um plano, por exemplo. E se você move sua câmera em volta de uma quina, a chance de você ver aquela quina, caso ela esteja na cena, é alta. Tá? Alguns exemplos de pontos de interesse ou detectores de pontos de interesse. O Harris, que basicamente detecta quina, tá? E SIFT, SURF, FAST, STAR, que são detectores de pontos de interesse. Todos esses estão implementados na OpenCV. Com 2 linhas de código, vocês conseguem extrair essas informações lá usando a OpenCV. Então vamos lá. O SIFT, por exemplo. Primeiro vocês têm que usar esse include aqui, Features 2D, tá? E aí
para criar um detector, vocês usam esse comando aqui, que é basicamente um smart pointer, né, do tipo feature detector. E aí você pede para criar, você pede a função feature detector create, a função create da classe feature detector, para criar um detector do tipo SIFT. Pronto. Agora, para detectar os pontos na imagem, é só usar detector, setinha aqui, porque isso aqui é um ponteiro, né? Detect a imagem e aonde que você vai colocar aqueles pontos de interesse, que é um vector de key points. Pronto. Com isso aqui, vocês já conseguem detectar quais são os pontos mais interessantes da sua imagem. Então, se a sua imagem é 640 x 480, você dá 1.3 megapixel, né? Agora, você pode ter 100 pontos, 100 pixels aqui, que a represente tão bem quanto todos os outros. Para algumas situações, é claro, tá? Se você quiser desenhar, né, igual eu fiz aqui, os key points, é só usar a função draw key points, você dá a imagem, os key points e a imagem aonde que ele vai salvar os key points desenhados, tá? E aí pede para mostrar aqui os key points. Um key point, ele tem um conjunto de características. Por exemplo, ele tem o tamanho que, dependendo do algoritmo, é o tamanho da região. Ele também tem o ângulo. Dependendo do algoritmo, por exemplo, no SIFT, é a orientação canônica daquela região em torno do key point. Isso serve para quê? Imagina que eu pegue e rotaciono o livro. Se aquela direção que eu calculei em torno daquele key point é de fato canônica, representa aquilo ali, ela vai girar também. Se eu consigo calcular ela de novo, eu consigo estimar aquela rotação que foi feita no livro, usando só a região em volta do ponto de interesse. Então, o key point, o tipo key point, ele tem aqui o PT, que são as coordenadas do pixel, x e y. O size, em geral, é o tamanho da região, tá? O ângulo, que é o ângulo característico da direção canônica. E a resposta. A resposta é que em alguns algoritmos você pode ter um key point que tem uma alta resposta, por exemplo, uma quina, ou um key point que tem uma resposta baixa, que é um key point relacionado a uma região definida por textura, tá? Isso aqui são algumas informações que a gente pode usar dos pontos de interesse para dar relevância maior ou menor para aquele conjunto que vocês têm. Então, vocês podem definir um limiar aqui e falar, olha, se estiver abaixo desse limiar, esse key point aqui é fraco, eu não quero utilizar ele. Aí esse códigozinho aqui é só para mostrar para vocês, iterando, né, sobre todos os key points detectados anteriormente e descrevendo as características de cada um. Bom, como eu falei antes, existem alguns modos, existe um modo na OpenCV que chama non-free, que é onde estão os algoritmos protegidos por patente. Como a OpenCV ela tem uma licença BSD e a princípio você poderia fechar e vender, modificar e fazer o que bem entender, né, com a biblioteca, você precisa desligar esse módulo, porque se ele não estiver desligado e você estiver usando o SIFT, por exemplo, que é um dos algoritmos protegidos por patente, você tem que pagar royalties por isso. Então, bom, em geral, ela tá desligada por default, tá? Mas aí, se você quiser usar, então você tem que vir cá e chamar essa função, init module non-free. Aí você pode usar o SIFT e o surf, por exemplo, que são dois detectores de pontos de interesse e também descritores de pontos de interesse. Se vocês não colocarem esse código aqui, ó,
vocês não conseguem compilar o seu programa se estiver usando Swift ou Surf. Aqui no Demo 3, eu acho... Vocês estão conseguindo ver alguns pontos de interesse ali? Está um pouco escuro, né? Estão vendo os pontos de interesse? Nesse demo aqui, o que eu estou fazendo basicamente é rodar um detector de pontos de interesse, tá? Deixa eu mostrar o código para vocês. E usando também eu também estou usando aquele código que eu mostrei para ler a imagem da câmera, né? Então, por exemplo, aqui, vocês podem ver aqui que eu estou usando o código aqui para ler, né, a imagem da câmera. E aí, eu venho aqui e simplesmente uso... Vou colocar aqui o flash. Vamos ver se esse cara... O flash, eu estava usando um detector que chama STAR, que é um detector que ele é mais rígido, assim, né? Qualquer ponto de interesse que ele estima, não, tá? Tem que ser um ponto de interesse muito bom mesmo. O STAR, ele gera mais pontos de interesse. Agora vocês estão vendo, não estão? Olha lá. Então, esse é o primeiro passo. Fazer a detecção. Por quê? Porque se eu for olhar a imagem inteira, vai dar problema. Como vocês viram. Ok.